Boa noite, pessoal. É bom a gente estar aqui. A gente já agradece o convite. Estou falando a gente porque está eu e a Júlia, minha esposa. Muito obrigado desde já pelo convite. O pastor Carlinhos entrou em contato. A gente se sentiu muito feliz. Na verdade, está eu, a Júlia e o Tito ou a Esther. Dentro da Júlia a gente ainda não sabe. Esperamos essa semana descobrir aí o que vai ser, se é menino ou menina. E a gente já pede até que vocês possam orar por nós. São momentos sempre muito apreensivos aí, esse momento que a gente está de espera. Nós dois somos um pouquinho ansiosos, mas Deus tem dado graça a nós. E que privilégio então estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, compartilhando um pouco desse momento de gratidão. Achei muito legal e muito oportuno ter um culto de gratidão. Eu sempre fui muito fã dos cultos de ação de graças, né? A gente, graças a Deus, tem conseguido fazer todos os anos lá em Alpinópolis, mas fazer um aqui do grupo de jovens é realmente uma ideia que eu vou copiar, com certeza, para os próximos anos lá na nossa juventude, na nossa UMP, porque nós temos sim muitos momentos e muitos motivos para agradecer. Nós acabamos de ouvir aqui, tanto no começo quanto nas canções, falar um pouco sobre isso, sobre a nossa vida de forma geral. Não são só momentos bons, tem sim momentos difíceis, mas em todos eles nós devemos agradecer ao Senhor. E é sobre isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite. Então eu queria convidar vocês para abrirem as Bíblias lá no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Salmo muito conhecido, pessoal que gosta de Projeto Sola, eu acho que eu dei a entender aqui, mas também conhece pela música, sabe que é inspirada nesse salmo. E eu quero convidar vocês então para a gente ler. Eu estou com a Nova Almeida atualizada, NAA, talvez seja um pouquinho diferente, mas vocês podem acompanhar comigo. O texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Bom, como eu já disse, nós estamos chegando ao fim de mais um ano. Estamos aí dia 13 de dezembro, faltando um pouco mais de 15 dias para nós encerrarmos esse ano. E é um privilégio, então, estar aqui podendo agradecer a Deus. E eu não sei vocês, como eu disse, eu sempre fui muito fã de culto de ação de graças, que a gente faz em novembro, mas eu tenho o costume de chegar, principalmente em dezembro, e sempre olhar muito para trás, para o ano que passou. O que teve de bom, o que teve de ruim, o que aconteceu. Normalmente eu fazia postagens até no Instagram, dia 31 de dezembro, com um pouco de algumas fotos de tudo que aconteceu no ano, alguns relatos, porque serve para a gente sempre estar ali em mente, ter sempre lembrando, o Instagram lembra a gente sempre, né, daquilo que a gente postou, de como foi o nosso ano, o que aconteceu ali, olhar para trás, faz parte, é importante a gente fazer aí um relatório ou um resumo do que aconteceu no nosso ano, porque a nossa vida é assim, quase, se a gente pode comparar com uma montanha russa. Tem aqueles momentos maravilhosos que a gente está lá no pico, quando a gente vai subindo, 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 chega no auge, a gente está bem, está feliz, parece que tudo está dando certo, e a gente fica até com medo de acontecer alguma coisa para estragar, tanto que está bom. Mas aí, de repente, muitas vezes acontece de descer de uma vez, e você vai lá para aquele vale profundo, de momentos difíceis, momentos complicados, e isso faz parte da nossa vida. Nós estamos nessa jornada, ou se nós pudéssemos comparar com uma viagem de barco, nós estamos remando e seguindo tranquilos, muitas vezes, numa maré tranquila, parece que nada vai acontecer e de repente surge uma tempestade para chacoalhar tudo um pouquinho. Essa é a nossa vida. E nesse período que nós contamos, nós estipulamos contar de um ano de 365 dias, ou 366,
como é o caso desse ano, se eu não me engano, foi bissexto, né? Então teve um dia a mais aí para a gente relembrar. Então, é muito tempo para acontecer as coisas. Pode acontecer muita coisa. A gente estava aqui no começo, conversando ali, falando, nossa, como esse ano passou rápido. Mas eu tenho certeza que se você olhar para trás, você fala, nossa, aconteceu muita coisa. Passou rápido, mas justamente porque aconteceu muita coisa. Então, a gente precisa olhar. Talvez para alguns vai falar, nossa, que ano maravilhoso. Sabe aqueles anos que você guarda na memória? Que ano bom, esse foi um ano bom. Talvez para alguns foi assim 2024. Que ano maravilhoso, foi perfeito. Ou talvez para outros, falar, nossa, um ano que eu quero esquecer. Eu quero chegar logo dia 31 para chegar na virada do ano, começar 2025 logo, porque 2024 foi só dificuldades. Mas, ou na verdade, assim é a nossa vida. Mas muito além, também foi muito interessante que alguém falou isso aqui já hoje. Muito além de olhar para trás, chega o final do ano, a gente começa a olhar para frente. Se a gente olha como foi 2024, a gente começa a planejar como vai ser 2025, que já está aí batendo a porta. Quais são os planos, quais são os sonhos, como será o nosso próximo ano. A gente sempre espera que seja um ano bom, um ano que traga muitas coisas boas, que seja realmente cheio de benefícios aí para as nossas vidas. Essa, inclusive, tem sido a tônica, como eu falei para mim e para a Júlia. Nós estamos aí na espera do nosso primeiro filho, e a gente tem olhado muito para 2025, planejando o ano que vem. É muita coisa para comprar, é móvel, é preparar ali o quarto do bebê, e muita expectativa para ter o filho nos braços, a ansiedade para conhecer. Então a gente olha muito para frente também. Final de ano é essa época, a gente está aí no meio, olhando para trás o que foi, olhando para frente o que virá. E justamente por isso, por esse olhar para o passado, mas também olhar para o futuro, com gratidão e observar os fatos para as perspectivas, é que eu me lembrei desse salmo, do salmo de número 126, porque ele tem exatamente esse movimento. O salmo começa olhando para o passado, mas depois o salmista parece repetir o salmo, olhando para o futuro, na mesma perspectiva do cuidado de Deus. E eu queria então que a gente pudesse caminhar um pouquinho por esse salmo, de forma bem breve, mas pensando um pouco sobre a nossa vida nessa perspectiva, de olhar o que Deus tem feito e olhar o que Deus vai fazer ainda. Então, para a gente entender mais um pouquinho, o Salmo 126 ele faz parte de um pequeno conjunto dentro do livro de Salmos. A gente tem algumas divisões dentro do livro de Salmos. E essa divisão, que vai do 120 ao 134, é conhecida como salmos de romagem ou salmos de peregrinação, cânticos de peregrinação. Talvez esteja algo escrito aí na sua Bíblia, logo embaixo do título. Cada Bíblia vem com alguma coisa. E esses poucos salmos aí, do 120 a 134, eram cânticos. Salmos são cânticos, são músicas, entoadas pelo povo de Israel quando eles peregrinavam até Jerusalém. Vocês se lembram que o povo deveria ir a Jerusalém nas festas, as festas dos tabernáculos, na Páscoa, em algumas outras festas determinadas para o povo de Deus, eles tinham que ir para Jerusalém. Então, esses cânticos eram utilizados para o povo ir cantando a graça de Deus, o livramento do Senhor, o cuidado de Deus, enquanto chegava ali em Jerusalém, quando, enfim, eles iriam estar reunidos para celebrar a Deus. Portanto, o Salmo 126 ele era utilizado nesse contexto, nesse cântico de romagem, nesse cântico de peregrinação até Jerusalém. Mas é muito interessante que o Salmo vai apontar para uma outra realidade, uma outra situação que o povo de Israel havia vivido tempos atrás. O salmista então começa dizendo o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aqui alguns estudiosos vão mostrar que o salmista parece estar falando sobre de quando o povo retornou do exílio. Lembram do exílio do povo de Deus? O que foi o exílio? A gente vê esse movimento desde o início da história do povo de Israel. O povo se afastando do Senhor, Deus libertando eles do Egito, levando eles para a terra prometida e falou: olha, se vocês não permanecerem nos meus caminhos, se vocês servirem os deuses que estão dos povos ao redor de vocês, a consequência final vai ser o exílio. Vocês serão levados para outra terra. Isso estava lá na lei de Moisés. Mas aquele povo continuou obstinado. E
servindo a outros deuses a ponto até de chegar a coisas terríveis, como na época do rei Manassés de Judá, de oferecer os próprios filhos em sacrifícios a deuses estranhos. Já pensaram que terrível é isso? Oferecer seu próprio filho em holocausto a um deus estranho, a Moloque. Então, Deus declara a punição daquele povo. Olha, chegou, deu a conta. Vocês serão levados em exílio. É o castigo pela idolatria de vocês. E Deus permite então que a Babilônia, que era o grande império da época, invadisse Jerusalém. O reino do norte já havia sido levado cativo pela Síria, mas Jerusalém é levada, Jerusalém é tomada e o povo mais rico, o povo mais nobre é levado para a Babilônia. E a cidade foi completamente destruída. O povo então levado para a terra estranha. E isso durou aproximadamente 70 anos, como Jeremias havia profetizado, que o exílio duraria 70 anos, porque a Babilônia caiu, um novo império toma conta do mundo, que é o Império Medo-Persa, a Pérsia toma conta, e então Ciro tem uma política diferente, ele permite que o povo de Israel volte para reconstruir Jerusalém. Então, finalmente, depois de 70 anos, o povo poderia retornar para a sua cidade, reconstruir o templo. Eu tive que dar esse panorama histórico para a gente entender um pouquinho do que foi o exílio. Eu gosto muito de pensar no exílio em um paralelo muito pequeno perto do que foi realmente, mas para a gente ter uma ideia. 5 anos atrás, eu lembro muito bem, eu guardo bem datas, mas eu lembro que foi dia 18 de março de 2020. A pandemia chegou no auge, não no auge, mas chegou de vez, tudo fechou. Você se lembra? Tudo fechou, nós tivemos que ficar trancados em casa, igreja era assim, proibido em última instância. E a gente achou que seria alguns dias, depois algumas semanas, e passaram meses e de repente a gente estava trancado. Mas eu lembro bem que pelo menos lá em Alpinópolis, né, cada cidade tinha sua legislação. Em julho de 2020 nós pudemos voltar a realizar cultos. Era ainda uma realidade muito difícil. Eu lembro que a gente tinha que passar uma faixazinha entre os bancos, porque tinha banco que não podia ser utilizado. Vocês se lembram bem? Foi triste. Mas aquele sentimento de poder voltar a estar reunido com o povo de Deus era maravilhoso. E sempre que eu leio esse salmo, eu me lembro dessa situação. É claro que o exílio foi algo muito maior, foi muito mais terrível. Mas me lembra essa situação de poder, então, retornar a cultuar junto com o povo de Deus. Foi maravilhoso. Imagine então a situação do povo de Israel de poder retornar para a sua terra, reconstruir o templo, se reunir novamente ali com seus familiares, com o seu povo, para adorar a Deus. É sobre isso que o salmista está aqui falando. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor trouxe os cativos de volta do exílio, foi bom demais para imaginar. Parecia um sonho de tão bom que era, tão bom que foi. Então foi algo esplêndido, maravilhoso. E esse grande feito do Senhor de trazer o povo de volta trouxe muita alegria, tanta alegria que até os povos em volta começaram a perceber, que é o que diz o verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aquele povo estava muito feliz. E eles poderiam então atestar o que vem no verso 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Talvez esse seja o verso mais lembrado do Salmo. E por que eu me lembrei desse Salmo ao pensar nesse culto de gratidão? Porque esse deve ser o sentimento que nós temos ao finalizar o nosso ano. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Olhando para trás, lembrando tudo que passou, nós podemos ter a certeza de que Deus cuidou de cada um de nós. E aqui em comunidade, lembrar do que Deus fez pelo Hope, aqui de Conceição, nesse ano. Tudo que Deus fez, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Talvez, como eu já disse, você tenha vivido uma situação extraordinária. Sabe aquela ação poderosa da mão do Senhor, o que os teólogos vão dizer que é a providência de Deus agindo sem as causas secundárias, ou popularmente conhecido como milagre. Talvez você viveu algo que foi um milagre esse ano. Você viu a mão de Deus, aquela situação que você percebeu claramente que foi sobrenatural. Talvez no tratamento de uma doença sua, de um familiar, ou um acidente. Nós vimos isso essa semana na nossa igreja. Uma irmã nossa, grávida de 7 meses, com seu filhinho de 8 anos atrás, sofreu um acidente e deu perda total no carro. E nada aconteceu com eles. Um caminhão colidiu de frente com eles.
e nada aconteceu com eles, pela graça de Deus. Isso é mão do Senhor. A gente vê, talvez se você passou por uma situação assim, algo que estava difícil, um plano que você achava que era impossível de acontecer e deu certo. A mão de Deus estava lá. Você viu algo extraordinário acontecer. É importante essa palavra, extraordinário acontecer no seu ano. Mas também nós podemos olhar não só para o que é extraordinário, mas para aquilo que é ordinário. Muitas vezes o ordinário tem uma conotação ruim no nosso contexto, mas ordinário vem de ordem, de algo que é comum no dia a dia. Você pode ter visto a mão de Deus lá, e você deve ter visto o sustento que Ele te dá a cada manhã, a comida que você teve a cada dia no seu prato, a sua família, os seus amigos. O simples fato, eu gosto sempre de frisar isso, o simples fato de nós termos ar para respirar é graça de Deus, é bondade do Senhor que enche os nossos pulmões. Os irmãos da caminhada, que maravilha a gente poder olhar para o lado que o Senhor susteve todos nós, o sustento desse grupo. Eu não sei exatamente como foi aqui, mas na Ventania a gente olha, muitas vezes a gente desanima na caminhada, porque a gente não vê o pessoal, parece, caminhando junto com a gente naquele ano. E está tudo muito devagar, a gente ora e pede, e as pessoas aparecem, Deus sustenta, e a gente percebe a mão do Senhor naquilo ali, no comum, em algo que parece trivial. Você poder estudar, você trabalhar, você se divertir, olhando para tudo isso, eu tenho certeza, para o extraordinário e para o ordinário, você pode afirmar, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Percebam aqui que eu falei para a gente olhar para trás, pensando nas coisas boas, naquilo de maravilhoso que o Senhor fez, no cuidado no comum. Mas eu quero te contar um segredo aqui, que não é tão segredo assim. Os dias difíceis também são cuidados do Senhor para a sua vida. Os dias maus, as lutas, também tem cuidado do Senhor na sua vida nesses dias. A teologia coaching dos nossos dias até treme quando ouve uma coisa dessas. Eu já ouvi tanta coisa terrível nisso. Tem um conhecido meu que é adepto dessa teologia, e uma vez ele falou que nós não podemos esperar coisas ruins, igual aconteceu com Jó, porque Jó viveu no Antigo Testamento, nós estamos na era da graça, então aquilo lá que aconteceu com Jó não acontece mais com ninguém, a gente só está, depois de Jesus, apto a receber bênçãos e maravilhas. Eu falei, o cara rasgou metade da Bíblia dele, jogou fora e se esqueceu de tudo isso. A teologia coaching dos nossos dias não consegue ver que os dias maus, os dias difíceis também são graça de Deus para as nossas vidas, porque muito diferente do que essa turma fala, os dias ruins contêm graça e nós podemos agradecer por eles. Mas eu não quero aqui fazer um culto ao sofrimento. Obrigado, Deus, porque eu sofri, e ficar parecendo aquelas pessoas que chicoteiam as costas para se achegar ao Senhor. Não é nesse sentido, mas é olhar para o dia difícil que você teve esse ano, para a situação complicada que você teve, e perceber que é uma oportunidade que em que Deus formou mais do caráter de Cristo na sua vida, no dia difícil. C.S. Lewis, ele dizia que Deus sussurra nos nossos ouvidos por meio do nosso prazer. E Ele fala-nos mediante a nossa consciência. Mas Deus clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Ou seja, no nosso sofrimento, Deus fala mais alto aos nossos corações para que nós nos acheguemos ao Senhor e sejamos transformados pela sua graça. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 28 e 29. Texto tão conhecido. Sabemos que todas as coisas, perceberam? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Para o quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todas as coisas, as difíceis também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Então, até o dia mau contribui para isso. Todas as coisas. Deus está moldando a face de Cristo em nós, e o sofrimento faz parte desse processo. Olhem para o povo de Israel, nós acabamos de falar um pouco sobre eles aqui. Eles sim estavam muito alegres por terem voltado do exílio. Mas esse período de exílio difícil, de choro, a gente vê alguns salmos à frente dizer, nos rios da Babilônia, quando nós nos assentávamos e chorávamos, pendurávamos as nossas harpas,
nos coqueiros, e o povo pedia para que nós cantássemos canções de Sião, mas nós não conseguíamos. Eram tempos difíceis os dias de exílio, mas não foi um sofrimento vazio, foi tratamento para a vida deles. Aquele povo era idólatra, nós acabamos de falar, receberam o castigo terrível de Deus para a idolatria. Deus já havia falado, mas aquele povo foi tratado no exílio. Tanto é que nós percebemos que depois que eles voltaram, a idolatria já não era um problema geral da nação. É claro que eles não eram perfeitos, mas aquela obstinação idólatra que eles tinham por deuses de outras nações já não é mais presente naquele povo. Eles foram tratados, o exílio serviu para isso, para que eles pudessem então serem conformados à vontade e ao querer de Deus. Isso nos mostra que os dias maus, eles também nos ensinam. Grandes coisas fez o Senhor através desses dias, por isso nós estamos alegres. Não só os dias bons, mas também os dias maus. Talvez algum de vocês possa saber, quem conhece ou segue a Júlia também no Instagram, nós enfrentamos uma situação muito difícil esse ano. Nossa vida estava normal, estava tranquila, dias bons. E aí, um certo dia, a gente morava num apartamento. A Júlia estava cozinhando, eu não estava em casa. Enquanto ela cozinhava, ela começou a sentir um cheiro de gás. Ela estava assando uma carne. E aí, ela desligou tudo. Falou, cheiro de gás, vou desligar o fogão e tudo mais. Passou algum tempo, o cheiro passou, ela foi ligar de novo. Não, nesse momento, na hora que ela foi ligar o forno novamente, vazou mais gás e o fogo foi para cima dela, queimou ela, principalmente as pernas. Ela estava de vestido, ela conseguiu tirar o vestido antes que queimasse mais, saiu e gritou, chamou ajuda. Os nossos vizinhos vieram, apagaram o fogo, mas o susto foi muito grande e ela queimou, teve queimaduras de 2º e 3º grau nas pernas. Foram dias ali complicados, difíceis, e é claro que a gente viu o milagre de Deus, porque poderia ter sido muito pior. O fogo poderia ter tomado o apartamento, o nosso apartamento era muito pequeno. Qualquer coisinha que pegasse fogo ali podia se espalhar. Ela poderia ter queimado muito mais do corpo, o resto do corpo, o rosto. É claro que nós vimos a mão de Deus, mas não quer dizer que porque nós vimos o poder de Deus, foram dias fáceis. Foram sim dias difíceis. Nós tivemos que ficar um mês na casa dos meus pais ali, mudar a nossa rotina. A primeira semana ela teve que ir todos os dias fazer curativos. Tinha dor, ansiedade da parte dela, e eu ali apreensivo também, como seria, o que a gente iria fazer, ela assustada ainda, a gente muito perdido naqueles primeiros dias. Foram dias difíceis, mas olhando para trás, nós vemos a mão de Deus no milagre, em salvar a vida dela ali, mas também na dificuldade. A mão de Deus estava lá para nos ensinar a confiar mais, a descansar mais, porque hora nenhuma faltou alguma coisa para nós. Hora alguma nós tivemos problemas maiores, até mesmo cicatriz que a gente tinha medo de ficar, não ficou nada, porque o Senhor cuidou. E mais ainda, a gente coloca ali de bônus, a gente já queria morar numa casa fazia muito tempo, só que a gente não achava. Por causa desse acidente, de tudo que gerou ali, a gente ficou assustado, a gente teve que correr mais atrás de casas e apareceu uma oportunidade que não havia aparecido ainda. Graças a Deus, nós estamos morando numa casa muito melhor do que a gente poderia imaginar. E tudo isso por causa de dias difíceis. Tudo isso por causa de dias complicados pelos quais a gente passou. Por isso, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, na dor, no cuidado e no milagre. Por isso nós estamos alegres. Nos dias bons, nos dias maus, nós estamos alegres porque o Senhor cuidou de nós. Então, olhe para trás, olhe para o seu ano e perceba tudo que você viveu, tudo que esse grupo de jovens aqui passou. Note a mão poderosa de Deus guiando cada um de vocês em tudo que vocês fizeram. Nos dias maus, mas também nos dias bons, mas também nos dias maus. Mas vocês se lembram lá no início que eu disse que esse salmo nos leva a olhar para trás, mas também a olhar para frente. E é muito interessante que o salmista, agora nos versos 4, 5 e 6, parece repetir o salmo. O salmo, primeiramente, ele lembrou da ação de Deus. Deus trouxe o povo de volta, restaurou a sorte, e por isso houve grande alegria, olhando para o passado com gratidão. Agora ele vai fazer o mesmo caminho, só que olhando para o futuro. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Senhor,
como eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, o Senhor nos trouxe de volta, restaura a nossa sorte, nos ajuda nas nossas vidas, traz vigor, traz frescor, traz refrigério para nós, para tudo que nós vamos enfrentar a partir de agora. É isso que ele pede quando ele compara esse pedido, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ele compara ali com as torrentes no Negueb. O Negueb é um deserto que fica ao sul de Israel. É um deserto muito seco. No período das secas, os rios praticamente desaparecem, você fica só os leitos dos rios ali. Mas quando voltam o período das chuvas, aqueles rios enchem novamente e traz vida e refrigério para toda aquela região. Onde havia morte no deserto, agora há vida, porque as torrentes no Negueb estão cheias novamente. E é por isso que o salmista pede: Senhor, restaura a nossa sorte, como essa água que traz vida ao deserto, como o Senhor já fez no passado, nós cremos que o Senhor fará novamente. E é por isso que nós olhamos para 2025 dessa forma. Como o Senhor cuidou de nós no passado, nos dias bons e maus, Ele irá cuidar no futuro também. Nós clamamos: Deus, continua cuidando de nós, no dia bom, mas também no dia mau, seja a sua mão poderosa sobre as nossas vidas. E olhando para trás, ele havia dito que houve muita alegria, que até as nações à sua volta puderam perceber. E agora ele olha para frente e tem a certeza que a alegria virá novamente. Olha os versos 5 e 6, o que ele nos diz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. As durezas da vida, as dificuldades, as lutas, os cansaços da jornada, os desafios, os dilemas, as dúvidas, todos vão continuar em 2025. Eu não quero aqui trazer más notícias, mas você tem que saber que vai continuar 2025, vai ter dificuldades na sua vida, vai ter lutas, mas como Deus já fez no passado, nós podemos ter a certeza de que Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. Ele usa essa figura da semeadura. Mesmo que a semeadura seja com lágrimas, nós podemos ter a certeza de que a colheita será com júbilo, com alegria. Aleluia! O Senhor vai cuidar de nós em mais um ano, nós temos essa certeza. Porque Deus não muda. Ele não é homem para que minta. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Como Ele foi há mais de 2000 anos com aquele povo de Israel, Ele continua fazendo conosco da mesma forma. E é por isso que pensar em gratidão, nós estamos aí vendo, e até mesmo o texto de 1 Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou, nos faz olhar não só para o passado, mas também para o futuro com esperança. Esperança não é cantar, vai dar tudo certo e pronto, acabou. Essa é a esperança que o mundo prega, a esperança que mais parece com o otimismo. Vai dar tudo certo. Mas a esperança cristã, ela é diferente. Ela é baseada na palavra do Senhor. E eu gosto muito da definição que um pastor português, pastor batista português, chamado Tiago Cavaco, ele diz o seguinte sobre esperança: os cristãos não são chamados para ser otimistas, de modo que neguem a realidade à sua volta. Os cristãos são chamados para ter esperança, porque a realidade ao redor deles, mesmo quando parece negativa, submete-se à vontade de Deus. A esperança é um reconhecimento ativo de que Deus é quem manda no mundo. E se é Deus quem manda no mundo, mesmo quando tudo parece de mal a pior, podemos confiar no seu trabalho. Isso é esperança. E se nós podemos e devemos ter esperança para esse próximo ano que se aproxima, por causa de tudo que nós já vimos de Deus, por conhecer ao Senhor, saber que Ele é o mesmo, que agiu no passado e continuará agindo no futuro, quanto mais esperança nós poderemos ter nos lembrando de Cristo Jesus. Lembram do que Paulo fala em Romanos, logo após aquele texto que nós já lemos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus entregou o próprio filho para que a nossa esperança seja eterna de que Ele está cuidando de todas as coisas. Não vai acabar em tristeza e mal, vai acabar em vida eterna, cheia de abundância, graça, paz, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque essas primeiras coisas já terão passado. O melhor de Deus, Ele não vai vir em 2025, isso é certeza, porque o melhor de Deus, Ele já veio, não em 2024, mas Ele veio há 2000 anos atrás. Cristo
é o melhor de Deus para nós. Cristo é vida para nós, por causa de sua morte e sua ressurreição, nós temos paz com Deus. E esse é o nosso maior motivo de gratidão. Nós olhamos, vimos tudo que Deus cuidou de nós, mas mais ainda nós somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado em mais um ano perseverantes na graça dEle. Nós poderíamos ir por nossa própria conta, nós com certeza nos afastaríamos, mas o Senhor nos mantém firmes na sua graça, firmes nessa esperança, por causa do tão grande amor que teve a ponto de enviar seu próprio Filho. E é por isso que nós podemos ser gratos nessa noite. Nós estamos aqui, temos aqui uma árvore representando essa data que está se aproximando, que é o Natal. E o Natal fala sobre essa esperança, porque fala de um Cristo que veio, nasceu entre nós, na nossa forma, viveu, morreu, mas ressuscitou para nos dar vida eterna. E a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. É por causa desse grande amor de Cristo Jesus, de Deus ao enviar Cristo Jesus, que nós podemos ser gratos por todos os benefícios do Senhor para conosco. Que nós possamos continuar com o coração gratos e satisfeitos no nosso Deus, por tudo que Ele fez, mas na certeza de que Ele continuará cuidando de nós. Nós não olhamos para o futuro tentando adivinhar o que vai acontecer, mas nós temos a certeza, porque nós temos esperança de que mesmo que as coisas pareçam ir de mal a pior, Deus continua no controle soberano do universo. E esse é o nosso desejo, que Ele nos abençoe mais essa noite, nós possamos viver em gratidão a Ele. Amém? Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Mas antes, eu queria que você pudesse refletir um pouco. Feche seus olhos e pense um pouco no seu 2024. Pense no ano que passou, no seu dia mais feliz. Se lembre daquela situação mais alegre que você passou nesse ano de 2024. Aquele dia que tudo parecia dar certo, aquela coisa que você tanto esperava chegou, aquele momento que você tanto aguardava chegou. Se lembre dessa felicidade. Mas lembre-se também das bênçãos que Deus derramou. Mas se lembre também daquele dia difícil. Talvez você esteja vivendo ele agora, no final do ano. Mas você passou por algumas dificuldades nesse ano. Se lembre e perceba de como Deus estava ao seu lado, cumprindo a promessa de Jesus Cristo, de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre-se como o Senhor esteve ao seu lado, te ajudando a vencer toda a dificuldade, nos dias bons, mas também no dia mau. E eu queria então que nós pudéssemos orar, agradecendo a Deus por todos os momentos que nós vivemos na presença e debaixo da graça dEle.